pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Todos nós, né, quando a gente, não é difícil se convencer, quando vamos estudando a fé cristã, que seguir a Cristo é o melhor caminho, né, que não é difícil se convencer da veracidade, né, da fé católica, da fé cristã. E isso quem estuda, quem aprende, né, os primeiros rudimentos da fé, já vai se convencendo. Agora, é necessário sempre, nesse segmento, um segundo passo, né, que é o passo de viver, né, é isso que nós estamos convencidos, né, de viver como pensamos. No fundo, esse segundo passo de seguir de fato Jesus Cristo, né, no nosso dia a dia. E por isso é muito comum, todos nós lembramos, quem lê o Evangelho de vez em quando, ainda que seja de vez em quando, que a palavra coragem aparece em muitas ocasiões. Jesus, por exemplo, quando curou o paralítico que os seus amigos trouxeram, colocaram na frente de Cristo, né? Então, porque ele queria ser curado, Cristo disse assim ao paralítico: coragem, meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Por que Jesus Cristo pede coragem, né? Afinal de contas, estava perdoando os pecados, né? Podia, puxa, que sorte a tua, você tem que estar alegre, mas não, ele fala coragem, né? Porque fala, olha, teus pecados estão perdoados, então agora vai em frente, levanta dessa cama, né? Toma a decisão de seguir a Cristo, coragem. No mundo, outra frase do Senhor, no mundo haveis de ter tribulações, coragem, eu venci o mundo. E todos nós precisamos, né? Todo cristão precisa de coragem. Há um paradoxo de grande sabedoria que diz assim: a coragem é a virtude para os que têm medo. Verdade, porque, vamos assim, viver como pensamos, viver segundo aquilo que Cristo nos ensina, né? É necessário coragem, é necessário decisão. Por isso a coragem é a valentia, a coragem, né? E o título dessa meditação é Viver como se pensa, né? Que no fundo é refletir sobre a nossa vida, pensar na mensagem de Cristo e vivê-la, né? Vivê-la. Então, mas vou falar disso, vou falar desse aspecto da coragem, né? Mas antes vamos falar um pouquinho sobre essa virtude, quer dizer, o que é essa coragem que é necessário, que é para aqueles que têm medo. Porque é uma virtude para começar. Justamente diante de algo grande, de algo que eu quero fazer, do bem, de fazer o bem, nós sempre precisamos uma dose de coragem. É como esse começo, né? Esse passo inicial. É como o avião que vai decolar, né? O momento da decolagem é aquela explosão de energia, o combustível, alta velocidade, tudo treme, né? Então essa é a coragem que precisamos. E depois, claro, o avião, ele, uma vez que tá em cima, tudo parece que fica mais tranquilo, né? As coisas já não tremem, já tá... É muito enganadora
aquela ideia da virtude, da valentia, da coragem, daqueles filmes de Hollywood, né? Que o herói ou a heroína, de repente começa uma briga e salta de um precipício e mergulha numa caverna e depois sai de um salto, vai para um helicóptero e pula para o outro e entra no avião e sai do avião e desce e tal, e depois chega totalmente impassível, né? E, além disso, está com o cabelo tudo penteado, tudo direitinho, né? Não aconteceu nada, e às vezes a gente pensa que é coragem, e essas são as pessoas corajosas. E não, as pessoas corajosas muitas vezes são aquelas, aliás, a coragem verdadeira é aquela pessoa que tem medo, porque se propõe a fazer algo, né? Por isso a gente tem medo de sair da nossa rotina, de sair às vezes da nossa zona de conforto, e mais vence esse medo, né? Vê que é bom fazer aquilo, que é necessário, e então pede ajuda às vezes, né? Reza para pedir a coragem e faz, né? E dá o passo. É isso que o Senhor quer dizer quando diz às pessoas que curava: coragem, meus filhos, coragem, eu venci o mundo. Por isso a virtude cristã, né, essa virtude cristã da valentia, da coragem, ela é verdadeira, é real, e é essa que nós pedimos agora a nosso Senhor, quando ela tem uma causa justa, quando é que devemos fazer algo nobre, algo grande. E por isso que é para as pessoas que têm medo, porque às vezes a pessoa pensa, né, fala, puxa, acho que o certo seria fazer isso, é dar esse passo, né, vou tomar essa decisão, e porque vale a pena, porque é bom, porque é o justo, porque é o melhor. Então aí sim. Não é coragem aquela pessoa que simplesmente quer arriscar, né? Não sei, minha vida, então eu vou arriscar em algo, vou fazer algo diferente, eu quero fazer algo arriscado, né? Porque é arriscado, isso não é virtude, né? Isso também é um defeito, que chama uma falha, que chama temeridade, né? A pessoa temerária, aquela pessoa que não pensa, às vezes, e faz algo sem calcular os riscos, né? E que não tem nenhum motivo, um motivo nobre daquilo. Por isso é necessário, né, para viver como se pensa, como vamos, né, é necessário adquirir a virtude. Adquirir a virtude. Por isso podemos dizer que como qualquer virtude, né, nós conquistamos, nós podemos adquiri-la, nós podemos exercitar, né? E para isso eu queria falar, né, de 3 aspectos, né, da coragem, né? Melhor, 2 aspectos da coragem, né, que para pensarmos de um modo mais específico como exercitar, né? Que é essa coragem que é própria de um cristão de viver como se pensa, né? E depois a coragem de decidir-se, de tomar decisões, né? Decisões, e essas decisões que podemos chamar assim decisões definitivas. Por isso, em primeiro lugar, a coragem de viver como se pensa, mas primeiro a coragem de pensar, né? A coragem de se questionar, de pensar o que é melhor para mim, que passo eu devo dar, né? Como eu tenho vivido agora esse período, né, assim, de meio de incertezas que eu estou vivendo agora, e a gente pensa, né? E alguma coisa que talvez a gente vê que estamos um pouco inquietos e fala, puxa, será que é assim que eu devo viver? Será que eu não devo mudar algo? E são coisas para fazermos sempre. Esse é o primeiro passo. E deixar, né, nos colocar diante de Deus, e deixar que Deus nos diga, né, aquilo que
que Ele nos conduza, né? Que Ele nos diga, ó, muda nisso, muda naquilo. E depois, né? Tendo essa coragem de pensar, de fazer um pouco de exame da nossa vida, é colocar em prática. Colocar em prática. Quer dizer, não tomar cuidado, porque todos nós tendemos a não querer contristar ninguém, né? Não querer chatear ninguém, né? Não, às vezes muitas pessoas deixam de fazer coisas boas porque eu não quero entrar em atrito com a minha família, porque eu não quero desagradar tal pessoa, porque eu sei que essa pessoa espera isso de mim, e acaba se calando, acaba, né, se retraindo. E um cristão não pode se contentar em simplesmente administrar a sua vida, né? Administrar, assim como dizendo, eu vou levando, o importante é não fazer nenhum mal, ou não entrar em choque com ninguém, e às vezes a pessoa se cala, deixa de corrigir uma pessoa, de falar de algo que não vê que não está bem. Na década de 60, né, o presidente da Rússia comunista, Nikita Khrushchev, falou que visitou os Estados Unidos. E ele, na época, né, ao visitar os Estados Unidos, ele começou a criticar o seu antecessor Stalin, né, como, enfim, uma forma de se aproximar, talvez, dos Estados Unidos. E os jornalistas se aproximaram dele e começaram a fazer perguntas, e uma das pessoas perguntou assim, diretamente, né? Falou, durante o regime de Stalin, o senhor foi um dos seus colaboradores, o que o senhor fazia naquela época? Um pouco colocando contra a parede. E ele imediatamente ficou irado e falou, quem perguntou isso? E disse que os jornalistas se calaram, né? Ninguém teve coragem de... E perguntou de onde? Quem perguntou isso? E todo mundo ficou calado. E ele respondeu, isso que vocês fazem agora era o que eu mesmo fazia, calar-me, né? Ou seja, não tinha coragem de falar nada e depois... É isso que nós não podemos fazer, né? Quer dizer, fazer aquilo que Deus nos pede, né? E para isso é necessário essa coragem. Essa coragem. Coragem que vem esse segundo aspecto, né? Coragem de decidir-se. Decidir-se. É uma das atitudes mais importantes, né, dessa virtude. De tomar decisões. Quando nós, às vezes são coisas pequenas, né, mas comecemos por essas, né? Quando nós dizemos, às vezes alguém nos pergunta ou nos pede, nos convida para algo, e nós dizemos, não, realmente gostei, eu vou, pode contar comigo. No fundo, estamos nos comprometendo, né? Estamos, digamos assim, tendo um ato de coragem, né? Decidindo. E nós devemos ser pessoas assim, né? Pessoas decididas. Às vezes, claro, às vezes podemos não... Tem pessoas que demoram um pouco mais para decidir, tudo bem. Tem pessoas que gostam de pensar um pouco mais, né? Também, às vezes, é bom, né? A gente... Se percebemos que somos pessoas impulsivas, né, a gente se entusiasma e fala, não, eu vou sim, pode contar comigo. E depois aí, poucos minutos depois, a gente se lembra que já tinha se comprometido com outra coisa, que a gente não vai poder. Então, que a gente também saiba dizer, não, espera, deixa eu pensar, né? Isso não é falta de coragem, às vezes é necessário, né? Deixa eu pensar, deixa eu abrir a minha agenda, agora eu estou animado, mas e depois mas tomar a decisão. Porque é muito fácil, né, e às vezes uma falta de coragem, uma covardia, a pessoa que não quer, né, não quer se comprometer, não quer tomar decisões, né, de dizer, o que todo mundo vai fazer, então eu faço. O que você acha, né? Onde é que a gente vai? Diz aí onde é que eu vou, né? Às vezes é
É uma falta de coragem, uma falta, aquele medo de errar, né, que podemos ter. E seria uma pena, porque se nós somos... O fato de não ter medo de tomar decisões, de dizer que sim, que não, de dar os passos, no fundo é deixar que a nossa vida, né, que na nossa vida, Deus pinte uma obra de arte. É deixar que na nossa vida decidir-se significa fazer com que na nossa vida Deus realize muitas coisas. Porque nós demos muitos passos, porque tomamos muitas decisões, porque diante das coisas pessoalmente, como eu penso, né, claro, às vezes diante de Deus, também às vezes pedindo conselho, se são coisas importantes, claro, mas eu decido, eu faço, eu tomo a minha decisão. Então, com essas decisões, no fundo, Deus vai nos colocando, né, diante de decisões pequenas e grandes e vai pintando uma obra de arte. Num relato interessante, né, Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, né, que é um homem que a gente pode pensar super decidido, né, um homem de grandes decisões, que foi tão importante para esse período de crise da guerra na Inglaterra, e conseguiu, né, vamos assim, de certo modo, assim, a Inglaterra foi quem, né, na Europa, né, venceu a guerra com a ajuda dos Estados Unidos. Ele conta que às vezes para coisas assim dentro da sua casa ele não era tão decidido assim. E ele conta num relato dizendo assim, é interessante, diz assim, ele estava começando a pintar. Cautelosamente mistura um pouco de tinta azul numa palheta com um pincel bem pequenino. E a seguir, com infinita precaução, faço na tela branca um ponto do tamanho de um feijão. Ele não estava lá começando a pintar, né? Foi um desafio, mas tão suave que quase não se via nada. Nessa altura chega a talentosa esposa do Sir John Lavery, né? E ela perguntou, pintando? Mas o que está esperando? Dê-me o pincel, o grande. Gira freneticamente o pincel com várias pinceladas fortes de azul e pinta a tela. Disse Winston Churchill. As inibições doentias caíram por terra. Procurei o maior pincel que possui e derramei a minha fúria sobre a vítima. Nunca mais tive medo de uma tela, né? Porque, né, às vezes a gente fica com medo de errar, nossa, não vai dar certo. Fala, não, vou em frente, né? Dou o passo, começa a pintar, né? E nunca mais tive medo de uma tela, disse. E a nossa vida é como uma tela branca, que é preciso enfrentá-la sem medo. Sem medo, no sentido, né, especialmente os cristãos, né, que se eu rezo, se eu falo com o nosso Senhor, se eu falo com Deus, então vamos retificando e não vamos errar. Não podemos ter medo das iniciativas, né? Temos que, digamos, como Winston Churchill, né, que de repente, como ele pegou o pincel grande e começou a pintar, a gente vencer as ansiedades, as inibições, as perplexidades, né? Esses titubeios diante das decisões. Todas as pessoas que na vida construíram algo, construíram porque tomaram muitas decisões pequenas, né? Talvez 2 ou 3 decisões definitivas, né? E construíram algo. Por isso que Jesus fala coragem, porque a decisão, nesse caso, né, vale muito mais que a precisão. Coragem, porque Jesus está dizendo, olha, se você se deixa, né, levar pela graça, né, por tomar uma iniciativa hoje, agora e depois, então você vai fazer coisas grandes, né? E depois, se errar, né, sempre a gente pode corrigir, né?
Se eu diante de Deus, eu vejo que é o melhor e falo, eu vou por esse caminho, vou tomar essa decisão, depois eu posso até errar, mas depois eu posso corrigir, né? Porque o que às vezes nós nos lamentamos, às vezes perder as oportunidades, né? Ou ficar demorando para tomar as decisões, porque a gente quer acertar, porque a gente não quer errar. Então, é muito melhor ter essa atitude de retificar sempre, né? De assumir os erros, e ao mesmo tempo sermos pessoas decididas, tenazes, né? Que executam, E é uma decisão que é a mais importante, né, na nossa vida, sem dúvida nenhuma, e é isso que Jesus falava para os apóstolos também, né? Dizia quando lhe aparecia coragem, né? Que essa decisão que é esse decidir-se por Cristo. Podemos agora, nesses últimos minutos, né, meditar nesses 3 casos de decisões que aparecem no Evangelho. São muito fortes, mas, enfim, são palavras de Deus, ficaram aqui registradas. Eu vou ler na sequência, né? São 3 versículos, né, seguidos. Dizia assim: enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vás. Um homem decidido, né? E Jesus replicou-lhe: as raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus gosta da decisão daquele homem e fala: olha, pode vir, né? mas saiba que você tem que enfrentar, né, as dificuldades. A outro Jesus disse: segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Obviamente que Jesus não está querendo que ele seja um filho desnaturado, né? Que rejeite o seu pai, simplesmente está dizendo: olha, mas tem que ter essa decisão, né? Talvez deixar outras preocupações para me seguir. Um outro ainda lhe falou: Senhor, seguir-te-ei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Por isso que Cristo quer contar, né? No fundo, não só Cristo quer contar, mas que se queremos seguir Cristo, né, temos que ser pessoas decididas. Na verdade, não é deixar de ponderar, não é deixar de ver o que, né, também de cuidar das coisas aqui da terra, né, a gente cuida, mas saber que o mais importante, né, que Deus nos dá nos chama, né, e nos dá essa garantia, né, de que se nós dizemos que sim a Ele, nós sempre acertamos. Porque temos a certeza que a graça de Deus nunca nos falta quando nós decidimos por Cristo, né? Quando nós olhamos para Deus e dizemos que sim. E não tem problema se às vezes temos medo, né? Se muitas vezes somos indecisos, né? Mas o que importa é que, com a ajuda de Deus, pensando na graça, contando com a graça, nós decidimos, né? E Jesus fala assim: olha, eu quero estar ao teu lado, eu quero fazer o bem, eu quero fazer o certo. Aí vamos dando os pequenos passos. O segredo, né, para decidirmos é também, às vezes as pessoas pensam que decidir por Cristo, né, significa só assim nos grandes momentos da vida, né, quando a pessoa pensa em entregar a sua vida completamente a Deus, ou, né, quando, sei lá, vai tomar nessas encruzilhadas da vida, e não, quer dizer, esse decidir-se por Cristo é cada dia, né?
Então também uma dica, né, para vivermos essa coragem, é pensarmos, né, o que Deus espera de mim agora, hoje. Depois, quando se vem alguma decisão mais importante, é pensar o que eu posso fazer hoje. E vamos fazendo. Hoje eu posso, sei lá, pedir ajuda, hoje eu posso falar com alguém, hoje eu posso dar esse passo, hoje eu posso procurar fazer melhor a minha oração. Hoje eu tenho esse medo, mas vou recorrer a Maria Santíssima. Hoje eu vou pedir essa ajuda a São José Maria Escrivá. Hoje eu vou fazer melhor a minha oração. E Deus vai, né? Deus vai dando a graça para hoje. E assim vamos sempre, digamos assim, Deus vai pintar nessa tela em branco que é a nossa vida, e especialmente quem tem mais anos de vida pela frente, uma verdadeira obra de arte, né? Vai pintar coisas belas, coisas bonitas, porque nós deixamos, né, que Cristo faça. E se deixar não é simplesmente ficar parados, né? Não é simplesmente assim dizer, vai acontecendo, as coisas vão rolando. Não, é tomar a rédea da nossa existência e tomar as decisões que temos cada dia, né? De fazer o que temos que fazer, né? E vencer o medo, né? Porque o medo é natural, especialmente para aquelas pessoas que querem fazer coisas grandes, né? E por isso também o medo é natural entre os cristãos, porque a vida cristã, ela de alguma maneira ou de outra, ela sempre contrasta com a vida do mundo. Para qualquer pessoa, né? Por mais que você tenha uma família cristã, por mais que você viva num ambiente cristão, né? Às vezes você talvez seguir aquilo que você realmente pensa, né? Aquilo que no fundo é aquilo que Deus, né, está te inspirando. Às vezes pode haver um certo contraste, pode custar um pouco, né? E por isso o Senhor disse aos apóstolos e diz agora a cada um de nós: coragem, não tenhais medo, eu venci o mundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Encerrar o vídeo.